E aí, pessoal, beleza? Vamos tratar um pouquinho aqui a respeito da força elástica. Venha comigo aqui para a gente entender um pouquinho dessa ideia. Força elástica é uma força que determina e necessita de contato. Então, é uma força de contato. Eu tenho que fazer contato para que ela aconteça, para que ocorra a deformação, certo? Então, a força de contato que é aplicada a corpos que são capazes de sofrerem a deformação, mas quando a força deformadora deixa de existir, o corpo volta ao seu formato original, como uma régua. Você vai e deforma a régua, mas quando você solta, a régua volta ao seu estado normal. Então ela tem elasticidade, perfeito? Ela tem a capacidade de restaurar o seu formato original. Muito bom! Então, a mola é uma desses instrumentos, desses mecanismos capazes de sofrer deformação, mas restaurar o seu formato original quando deixa de existir a força deformadora. E o que é uma força deformadora? Muito bem, peguei aqui uma mola. Mola é essa, né, que tem um tamanho. Então, vamos chamar aqui, ó, ela tem um tamanho L0, tamanho inicial. Perfeito? Quando prendo um corpo a essa mola, penduro um corpo ali, o que acontece? Ao pendurar um corpo, esse peso, essa força deformadora vai esticar a mola. Então a mola vai sofrer aí uma deformação. Vai sair do seu estado inicial, né, seu comprimento original, e passar para um comprimento final aqui, um L final. Então ela sofreu uma deformação. Passou então aqui, ó, por uma deformação. Essa deformação chamo de X. Quem que é o X? X, a deformação. Essa deformação acontece por causa da variação do comprimento provocado por esse corpo aqui. Então, eu posso dizer que a deformação é uma variação do comprimento. Comprimento final menos comprimento inicial, X. Tá? Isso aconteceu por causa exatamente desse corpinho que foi colocado aqui. Então, tem uma força peso, que é, neste caso aqui, a força deformadora. Força deformadora. É a força que está provocando a deformação. Se for num plano horizontal, eu apliquei força com a minha mão, então a minha mão está aplicando uma força deformadora, uma tração deformadora, seja para apertar ou para puxar, né? Então, aqui no caso, a força deformadora é o peso. O peso está esticando a mola. Muito bom. Mas a mola e a sua composição interna, né, se estica. Então, esse esticamento, né, não é uma situação, uma condição de normalidade. Ela quer restaurar o seu estado normal, sua normalidade, né, devido às interações moleculares. Ela quer restaurar o seu estado. Então, surge aqui uma força. Força essa, conhecida como força elástica. Força elástica. A força elástica é a força que quer restaurar, então a força restauradora. A força que quer restaurar o formato inicial. Quer dizer, a força restauradora é uma força que está sempre apontando no sentido do quê? De voltar ao estado inicial. Quer dizer que como a mola desceu, a força elástica para cima, certo? Querendo voltar sempre para o seu estado de menor deformação, né? O seu estado original, o seu comprimento original. Legal é você perceber o seguinte, que a força elástica, ela está sempre contrária à deformação. Eu deformei para baixo, força elástica para cima. Se eu tivesse comprimido essa mola, faz esse desenho? Faço, vamos conversar aqui, estamos batendo papo, né? E nesse bate-papo aqui eu falo assim, apertei a mola, de alguma forma comprimi a mola. Né? Se eu provoquei uma compressão da mola, quer dizer, fui lá, apliquei uma força deformadora, né, uma força de tração no caso aqui, empurrei a mola para cima, fiz uma força de tração para cima. Tá, apertei a mola. Então, o que acontece? Fiz uma tração para cima, certo? Essa força de tração, para não confundir, eu vou deixar assim, ó.
Fiz uma tração, puxei a mola. Puxei a mola. E aí o que vai acontecer? Olha, tá vendo a deformação? Do estado original, subiu. Então a deformação está para cima, o X está para cima. Se a deformação está para cima, para onde surge a força elástica? Oposta à deformação. Então a força elástica surge para baixo. A força elástica, então, é sempre contrária à deformação. Se a deformação é para cima, a força elástica é para baixo. Se a deformação é para a direita, a força elástica é para a esquerda. Se a deformação é para a esquerda, a força elástica é para a direita. Então a deformação e a força elástica são sempre contrárias. Por isso que quando colocado numa equação, força elástica, mostra-se uma força que tem um comportamento linear. Esse comportamento linear, ele é estabelecido através de um gráfico, onde eu coloco aqui um gráfico de força elástica por deformação. Então, quando eu vou analisar um gráfico, eu sempre começo a analisar o gráfico pelo nome dos eixos. Então, lá, força elástica por deformação. E esse gráfico acontece. Quanto mais carga, quanto mais força deformadora eu vou colocando aqui, maior vai ficando a deformação. Eu tenho, então, que o gráfico começa o quê? Se não tem nenhuma força, não tem nenhuma deformação. Tá, mas à medida que aumenta a força, aumenta também a deformação. Eu tenho um gráfico linear. Opa, gráfico linear é um gráfico que diz respeito a uma equação de primeiro grau, certo? Equação de primeiro grau, quer dizer, y que é igual a b mais a vezes x. Onde o termo b, o termo independente, é onde cruza o eixo y. Então esse termo é quando o gráfico cruza o eixo y. Cruzou o eixo y no zero. Então vai ficar y que é igual a 0 mais a vezes x. O nome do eixo y, força elástica. O nome do eixo x, x. E esse a, que é o coeficiente angular da reta, vai representar o que para mim? A propriedade da mola, que eu conheço como K. Então força elástica é K vezes x. Legal, K vezes x. Muito bem. Ora, muito bom, que legal. Acontece que, como a gente falou, a força é oposta à deformação. Essa equação é uma equação vetorial, onde o que é esse sinal negativo? Indicando que a força é oposta à deformação. Eu não uso a equação vetorial para fazer conta. Eu uso a equação simples. Qual é a equação simples? Eu uso simplesmente isso aqui. Então eu posso simplesmente escrever assim, força elástica é igual a Kx? Claro que pode. Você vai usar essa equação para fazer continhas. Essa equação dentro desse quadradinho aqui, perfeito? Essa equação que eu uso para fazer contas. F igual a Kx. Quem é o K? K é a mola. K é a propriedade da mola. Então quando você fala assim, tem uma mola de constante elástica K. Então K representa a constante elástica da mola. K, que é a inclinação da reta. A inclinação é a divisão, a razão entre o eixo vertical e o eixo horizontal. Tá aí. K, então é força elástica sobre deformação. Tá? K é a constante elástica. Constante. Propriedade da mola. Dá para calcular essa constante elástica? Tá lá, força dividida por deformação. Força, que é medida em newtons, Força no sistema internacional, medida em newtons. E deformação. Deformação. No sistema internacional, distâncias, comprimentos, deformação, tamanhos, são medidos em metros. Então lá, newton por metro. Unidade de medida do sistema internacional. Posso utilizar outra unidade? Claro, você pode usar aqui newton por centímetro. Tem vestibular que às vezes apela colocando dessa forma, exatamente para tentar te ludibriar, tentar te fazer uma pegadinha. Mas o que acontece? Eu sei que newton por metro está aqui, centímetro é 10 a menos 2 metros.
Centímetro é a centésima parte do metro. Então, acontece, Newton por centímetro é a mesma coisa que Newton dividido por 10 a menos 2 metros. Então, eu tenho que Newton por centímetro é igual a 100 Newton por metro. Não entendi. Pode repetir? Vamos repetir com um exemplo? Eu tenho uma mola, certo? E essa mola tem uma constante elástica, digo aqui para vocês, K igual a 2 newtons por centímetro, ou 200 newtons por metro. Por quê? Cada newton centímetro corresponde a 100 newtons metro. Então, para passar de newton centímetro para newton metro, foi aqui multiplicado por 100. Perfeito? Tá aí. Então, moçada, a mola aqui, para a gente fechar esse tema, a mola apresenta, enquanto linear, a gente diz que ela tem um comportamento elástico, certo? Obedecendo a essa expressão que é a chamada lei de Hooke. Perfeito? Ora, mas e se eu esticar demais? Por exemplo, o amiguinho pega lá, né, o colega pega a tua lapiseira, desmonta, pega aquela mola que tem dentro da lapiseira, tá? E puxa, mas puxa fazendo muita força. Quando ele solta, deformou a mola. Poxa, então a mola saiu do seu regime elástico, então a mola tem um limite elástico. Saindo do regime elástico, ela entra num regime plástico. Então, aqui estamos num regime elástico, podendo passar para um regime plástico, um regime de deformação, regime plástico. Perfeito? Então é isso aí, moçada. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo. Valeu!